e que comecem os surtos, não é mesmo? Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia de veredito de Verity, o novo livro da Colleen Hoover, publicado no Brasil. Pra quem não conhece a Colleen Hoover, ou porque nunca leu os livros dela, ela escreve entre livros de New Adult a livros adultos, todos eles com temáticas diversas. Às vezes os estudantes estão no final do ensino médio, às vezes eles estão na universidade, às vezes já estão aí numa carreira, numa vida muito mais adulta. Esse é o livro dela até o momento mais adulto que eu já li. A nossa protagonista tem 32 anos. Lembrando que esse é o momento do vídeo sem spoilers. Lá no finalzinho eu vou sinalizar e a gente vai falar um pouquinho com spoilers também. A Lo é uma escritora que tem publicado alguns livros, mas que passa muito perrengue porque ela não consegue vender muito. Ela vai receber uma proposta de dar continuidade nos últimos 3 livros da série de uma autora hiper famosa, que é a Verity Crawford. A Verity, ela sofreu um acidente de carro e desde então ela tá completamente impossibilitada de trabalhar. Esses livros são famosos por serem narrados pelos seus vilões, e ele é um suspense e ele é um thriller, e no mesmo estilo de escrita que a Lo, que é a nossa protagonista, escreve. Ela também escreve livros de suspense e ela acaba sendo convidada pelo marido da Verity, né? Já que a Verity tá impossibilitada de dar continuidade nesse trabalho. Quando ela chega lá, ela começa a explorar o escritório da Verity, não começa só a se aproximar do trabalho dela pra fazer as pesquisas e dar continuidade aos livros e ver o processo criativo, mas também encontra um manuscrito hiper misterioso de uma autobiografia que a Verity escreve falando da vida dela desde o momento que ela conheceu o marido. Esses manuscritos são mostrados pra gente como se fosse um livro dentro de um livro. Os capítulos são numerados separadamente e são narrados em primeira pessoa pela Verity. Só que a Lo, ela é uma menina com históricos de sonambulismo. Ela também teve uma relação meio distante com a mãe, porque a mãe dela tinha um certo medo dela também. E eu reparei que as emoções da Verity vão se misturando às emoções dela também. Então, a partir desse momento, eu comecei a desconfiar muito da Lo também como narradora desse livro. Havia momentos de tensão, de medo, pra te assustar mesmo. E a Colleen Hoover, ela fez esses momentos como se ela fosse escritora de thriller há muito tempo. Ela tem uma pegada muito boa escrevendo esses livros. Eu acho que ela deveria continuar. Esse é um thriller maravilhoso e eu gostei muito, eu dei 5 estrelas. Então, esse é um livro que vai te deixar realmente bugado. Você não vai entender exatamente tudo o que está acontecendo. E ele sim tem um final aí que vai te deixar em dúvida sobre aquilo que você leu. Esse é um livro que não tem vítimas, ele também não tem culpados. E ele é um livro que não explora o carisma de ninguém, pelo contrário. Então, assim, você não sabe se gosta da protagonista ou não, se você gosta do Jeremy ou não. É aquilo, você não vai utilizar 2 pesos e 2 medidas diferentes para julgar as atitudes desses personagens centrais aqui na história. É um livro com pouquíssimos personagens. E o manuscrito da Verity, ele é o que acrescenta elementos da Verity pra gente. A gente começa a conhecer e interagir com essa personagem a partir dos manuscritos dela. Eu achei um livro sensacional. Ele é um livro para você realmente não parar de ler. Você só vai parar de ler esse livro quando você realmente terminá-lo. E tem um final surpreendente. Eu gostei muito do final. É essa a melhor sensação da história que a Colleen Hoover trouxe. Embora vocês tenham um casal principal, aquele que você quer shippar, ao mesmo tempo você não sabe se deve, ao mesmo tempo você não quer, ao mesmo tempo você acha, talvez sim, talvez não. Levanta-se muitas dúvidas, sabe? Mas, contudo, entretanto, você pode chegar sim a uma decisão. Mas vai depender muito mais de você do que aquilo que você leu. Agora eu vou começar na parte com spoilers, mas já fiquem tranquila que eu dei 5 estrelas. Eu não favoritei, mas eu não vou poder falar isso na sessão sem spoilers, que tem a ver com o final, porque tem a ver com algumas reviravoltas. Então, se você já leu Verity, continua assistindo esse vídeo. E se você não leu Verity, eu não recomendo que você assista a parte com spoilers, porque eu acho que vai estragar muito a sua experiência. Eu acho que quanto menos você souber da história, melhor. Mas confie que eu amei esse livro e acho que todo mundo vai gostar também. Todo mundo vai ficar bugado da cabeça, todo mundo vai ficar um pouco chocado também, mas é um livro que você não vai conseguir parar de ler, então vale muito a pena a leitura. Então, se você tá indo embora, não se esquece de dar joinha, por favor. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo e volta quando você terminar esse livro. Big beijo!
Continuou comigo? Então vambora pra parte com spoilers. Não consigo falar de Verity se eu não falar com spoilers. Eu tive muita dificuldade pra fazer a parte sem spoilers, que não dá pra falar muito dos personagens, não dá muito pra falar da personalidade deles, senão você já tá jogando algum spoiler também. Esse livro, na página 100, eu já tava assim chocada. A Verity, ela foi construída pra ser a vilã desse livro, mas você sabe, lá no fundo do coração, que não é tudo isso. Ela é psicótica, ela tem problemas psicológicos, ela tem uma obsessão pelo marido absurda, e no momento que ela engravida de gêmeas, tudo muda na vida dela, é quando as coisas começam a desandar. Essa é a história do manuscrito, aquilo que tá sendo entregue pra gente, é aquilo que a Verity nos contou. Só que tomar aquilo como verdade absoluta também é muito perigoso, e durante toda a história eu realmente duvidei se aquilo que eu tava lendo era o que realmente tinha acontecido. E a nossa protagonista Lo, ela não é a problemática que tá vendo coisas, nada disso. Eu acho que no final não é só um thriller psicológico, ele tem a ver com paranoia, com medo, com culpa, segredos e mistérios acerca dos acontecimentos nesse casamento, mas no fundo, você sabe que a Verity não é um fantasma, não tem nada sobrenatural e que a Lo não tá vendo coisas. Então, pra mim, essa parte do fingimento da Verity o tempo inteiro era algo que já tava quase certo. Mas eu precisava confirmar e não deixei de ficar chocada quando aconteceu. Sobre o Jeremy, ele é um protagonista ele é o protagonista masculino, ele é o cara que vai ficar principal ali com a Lo, e eu sempre soube que a Colleen Hoover tecnicamente daria um final feliz. Ela é uma escritora de romance, isso também desenvolve uma história de amor, porque desde a primeira cena a gente vê a conexão entre o Jeremy e a Lo. Desde o início a gente sabe que eles se conectam de maneira diferente, e o livro é sobre conexões pessoais. A gente vê isso desde o relacionamento da Lo com a mãe dela, que foi um relacionamento que a gente não conhece assim, mas que é citado como algo muito distante. A mesma coisa é o Jeremy, que quando ele começa a se abrir pra Lo e fala da relação dele com a Verity, que era uma relação muito mais de atração e que eles não se sentiam realmente conectados lá no fundo com ela. A gente vê tudo isso também, a Verity se conectando apenas com o Jeremy e não querendo se conectar com os filhos. Então o tempo todo esse livro é sobre conexões emocionais. Não é que o manuscrito seja 100% verdadeiro, ou que ela não matou os filhos dela, ou que ela não manipulou a situação toda. E lá no início, se você parar pra pensar, lá no início, a Lo encontra o manuscrito da Verity com muita facilidade. E como que a própria Verity procuraram esse manuscrito, o escritório inteiro, e na primeira caixa a Lo encontrou esse negócio. Então, pra mim, a história começou a quebrar aquela sensação de que não tá 100% genuína, nem tudo aqui é crível, nem tudo dá pra realmente acreditar. A própria Lo fala no final, né? Não importa qual lado eu olhe nesta história, está claro que Verity era mestre em manipular a verdade. A única pergunta que fica é que verdade ela estava manipulando, né? Porque se você pegar a justificativa da Verity para escrever esse manuscrito como um exercício de escrita, por mais que a carta da Verity seja verdade, imagine que ela realmente não matou a Harper, imagine que ela realmente amava os filhos, que ela amava o Krill. Imagina que tudo isso seja verdade. Mesmo assim, você tem que parar para pensar que o manuscrito, ela não se conectava muito bem com a Harper, porque a Harper é a autista. E se o Jeremy realmente tentou matar a Verity, ele leu aquele manuscrito e agiu da mesma forma com a Lo depois. Então, no final, a atitude do Jeremy não mudou por si só. Eu acho que a grande questão nessa história é a obsessão da Verity em relação a Jeremy. O relacionamento dela com Jeremy já era problemático, de dominação, e ela querer ele só pra ela. Então, pra mim, independente se a carta fosse verdade ou se o manuscrito fosse um exercício fake, independente disso, ela é a pessoa que tá pagando pelos erros que ela cometeu, independente de quais erros exatamente ela cometeu. Esse livro não é sobre a pessoa que é do bem contra a pessoa que é do mal. Não é sobre isso. Todo mundo tem motivos pra fazer aquilo que fez, né? A Verity fingir, o Jeremy tentar matá-la pela primeira vez. E pra mim a Lo era a redenção do Jeremy, mas finalmente encontrar o relacionamento que ele sempre sonhou em ter com a Verity e que nunca teve. De amor, de cumplicidade, de verdade, né? De você realmente se conectar profundamente com essa pessoa. Então esse é um livro sobre relações emocionais, sobre dependência e liberdade. Mas infelizmente ele envolve vidas inocentes. Tudo isso de uma maneira muito criativa. A Colleen Hoover foi muito criativa nessa história. Bem, amores, é isso. Eu vou abrir nos comentários aqui pra gente discutir quem vocês acham realmente que tá certa, se a carta ou o manuscrito são verdadeiros, ou ambos são verdades manipuladas, os finais são abertos mesmo. Eu adorei isso. Eu gostei do final ser aberto, eu gostei das dúvidas que ele deixa no final, eu gostei da pergunta final da Lo, eu gostei da conexão e da emoção e da química entre a Lo e o Jeremy. Mas esse livro, ele bugou a minha cabeça, e vocês estão vendo aqui o tempo todo tentando me debater, mas aí tem outra coisa em contrapartida, e você acaba chegando em lugar nenhum. Bem, amores, é isso. Eu espero que vocês
tenham gostado desse vídeo. Se você ainda tá assistindo, hora de dar joinha. É obrigatório, gente. Essa altura do vídeo, tu já tem que ter dado joinha. Se você não é inscrito no Kabuqueiro, se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de maratonar os outros vídeos do Kabuki. Tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo por aqui. Big beijo pra vocês e até lá. Tchau!